Liderança do Guarani e clássico entre Fortaleza e Sport. Nesse vídeo daqui eu vou fazer a projeção do futebol brasileiro deste domingo, dia 28 de junho. Beleza? Por mais que tenha a Copa do Mundo, a gente vai ter diversos jogos pelo futebol brasileiro. Eu vou passar por todos eles aqui nesse vídeo. Beleza? Vamos começar pela Série B, depois a gente passa pela Série C e em seguida pela Série D. Confrontos já de mata-mata, jogos de volta da Série D. Confronto de jogo do Bragantino, do Guarani, que vale a liderança do Guarani na Série C. E diversos jogos interessantíssimos também na Série B. Bora passar por tudo isso aqui nesse vídeo, beleza? Começando pela Série B, a gente vai ter 3 jogos às 4 horas da tarde desse domingo. Começando com Atlético e Avaí. Vamos olhar aqui o cenário das duas equipes na competição. O Atlético se encontra ali no meio da tabela na 11ª colocação com 19 pontos. Já o Avaí é o segundo time dentro da zona de rebaixamento, ou seja, o 18º colocado com 13 pontos. Caso o Avaí venha a vencer, ele chega a 16 pontos, o que neste momento é a mesma pontuação do 15º colocado fora da zona de rebaixamento, Botafogo de Ribeirão Preto, com 16 pontos. Então uma vitória muito importante para o Avaí nessa luta contra o rebaixamento. Já para o Atlético, caso vença, chega a 22 pontos, o que neste momento é a mesma pontuação do Juventude, que é o 6º colocado. Para o Atlético vale entrar nessa briga pelo acesso. Para o Avaí vale a vitória para deixar a zona de rebaixamento. Um jogo muito importante nessas perspectivas diferentes. E vale destacar, caso o Avaí vença e chegue a 16, ele vai ficar apenas a 3 pontos do próprio Atlético. Ou seja, vencendo esse jogo, na próxima rodada o Avaí pode empatar em pontos com o Atlético no meio da tabela. Então, tamanha dinamicidade da Série B, né? Caso o Atlético perca, ele tem que começar a ficar de olho na luta contra o rebaixamento. Caso ele vença, ele pode ter uma perspectiva mais positiva. Destaques do jogo. Eu gosto bastante do Ronaldo Tavares, é bom jogador do Atlético, mas eu venho sentindo que nos últimos jogos ele não está aparecendo tanto. E o Ian Lucas é um meio-campista que está jogando muita bola nesse time do Atlético. Já do lado do Avaí tem um moleque muito jovem, o Tylon, muito habilidoso. E o Avaí recentemente trouxe o Léo Gamalho, que pode vir a ser uma peça importante para esse time. Avaí que foi campeão da Copa Sul-Sudeste, mas na Série B até agora é uma frustração. Vamos ver como vai ser nesse jogo. Se fossem para pedir um palpite, eu diria empate. Eu diria um 1-1 nesse jogo, pela importância para os dois times. Aí depois tem Atlético Goianiense e Ponte Preta. Um jogo onde a Ponte Preta vive uma fase desastrosa, uma campanha horrível, e o Atlético Goianiense também é decepcionante. O Goianiense é o 13º com 18 pontos, e a Ponte Preta é o 19º com 8 pontos. Existe a chance da Ponte Preta entrar já neste jogo dentro da zona de rebaixamento. Eu tô fazendo esse vídeo 10h30 da manhã do sábado. Às 11, daqui a pouquinho, no momento que eu tô fazendo o vídeo, vai ter o jogo do Operário contra o América Mineiro. Caso o América Mineiro ganhe, o América passa a Ponte Preta. Tá? É improvável que isso ocorra, mas vamos ver o que acontece, né? De qualquer forma, a Ponte precisa vencer para reagir na Série B e o Atlético Goianiense precisa vencer para se distanciar da zona de rebaixamento. Confronto da parte de baixo da tabela. Aí depois tem Juventude e Ceará, opostos também, porque o Juventude entrou em uma fase muito boa. Acabou de vencer o São Bernardo lá em São Paulo. O Juventude está na 6ª colocação com 22 pontos. Caso vença, chega a 25, que é a mesma pontuação no momento do 3º colocado, que é o São Bernardo. Tá bom? Já o Ceará está na 14ª colocação com 17 pontos. Tem chance do Ceará fechar essa rodada. Não tem chance de fechar dentro da zona de rebaixamento, porque o Londrina já jogou esses dias, empatou com o Cuiabá. Mas é um momento de muita atenção do Ceará, e essa vai ser a estreia do Daniel Paulista, que acabou de vir do Goiás. Teve essa troca, né? O Bozart saiu do Ceará e foi pro Goiás, o Daniel Paulista saiu do Goiás e foi pro Ceará. Enfim, é uma vitória importante pro Ceará se distanciar da zona de rebaixamento, já pro Juventude entrar, por que não, pra briga pelo título. Aí depois a gente vai ter Fortaleza e Sport, jogaço nessa briga pela parte de cima da tabela. Confronto onde o Sport é o 4º colocado com 25 pontos e o Fortaleza é o 8º com 22. Caso o Fortaleza vença e está jogando em casa, vai ser um jogo no Castelão, o Fortaleza empata em pontos com o Sport. Caso o Sport vença, o Sport empata em pontos com o líder, Vila Nova. Então vale muita coisa para os dois. Para o Fortaleza é um confronto direto para entrar na briga pelo título. Para o Sport
é um confronto muito importante para se distanciar do Fortaleza e inclusive empatar em ponto com o líder do campeonato. É um jogo que vale muita coisa, tá? Um jogo onde, se eu fosse para destacar alguém dos dois times, do lado do Fortaleza eu falaria dois. O Juan Miritello e o Vitinho fazem uma grande temporada, os dois. E do lado do Sport eu falaria o Perrotti, que eu gosto bastante desde a época da Chapecoense. São os destaques maiores desse jogo. Para fechar a Série B ainda vai ter Náutico e Goiás. Confronto onde eram duas equipes que em determinado momento eu esperava bastante coisa. O Náutico chegou a ser o líder da competição e de lá para cá deu uma certa desandada. E já o Goiás entrou na Série B invicto. E dentro da Série B se afundou. Tanto é que o Goiás está lá na 12ª colocação com 18 pontos. Acabou de demitir o Daniel Paulista. Acabou de anunciar o Mozart. Essa vai ser a estreia do Mozart, inclusive no comando do Goiás. E quando a gente olha para a tabela, o Náutico, que já chegou a ser o líder, como eu disse, nesse momento está na 9ª colocação com 20 pontos. E o Goiás na 12ª com 18. Caso o Goiás vença, o Goiás passa o Náutico. Em determinado momento nessa Série B, o Goiás esteve na zona de rebaixamento e o Náutico era líder. E tamanha a forma como o Náutico diminuiu o seu nível, caso o Goiás vença, o Goiás já ultrapassa o Náutico. Deixa eu ver se eu consigo ver o retrospecto recente do Náutico para mostrar como desandou esse time. Aqui, ó. Nos últimos 4 jogos do Náutico, 3 derrotas e 1 empate. Um time que estava voando. Chegou até um momento onde meteu 6-2 no Operário. Lá no Paraná, um resultado impressionante. Eu acho que foi o resultado mais impressionante dessa Série B, junto com a vitória do América Mineiro por 3-0 sobre o Fortaleza. O 6-2 do Náutico no Operário e o 3-0 do América no Fortaleza foram os resultados mais extraordinários, mais imprevisíveis dessa Série B. E aquele era o auge do Náutico na competição, só que entrou em uma fase ruim. E o Goiás acabou de trocar de técnico, então a fase também não é boa. Vamos ver como é que vai ser esse jogo, mas um jogo que vale bastante coisa para as equipes retomarem confiança. Da Série B são esses os jogos. Deixa eu puxar aqui os jogos da Série C agora, porque também tem jogos muito importantes. E aí depois a gente também passa pela Série D, porque tem muitos jogos. Então na Série C, às 11 horas da manhã, tem simplesmente Figueirense e Guarani. Guarani líder no momento da Série C com 21 pontos. Mas os outros times ainda vão jogar. Então o Guarani precisa vencer para permanecer na liderança. Se empatar, pode perder o topo da tabela. E para o Figueirense é importante começar a vencer para poder sonhar com algo maior, poder sonhar com um acesso para a Série B, uma equipe tão tradicional, mas que está longe de viver uma boa fase. Vamos ver aqui a colocação do Figueirense, só para dar a exatidão, né? Então, o Guarani é o líder com 21 pontos, mas precisa vencer, como eu disse. Se, por exemplo, o Guarani empata e o Brusque, que é o segundo colocado, vence, o Brusque vira o líder. O Paysandu está apenas 1 ponto atrás do Guarani. Se vence e o Guarani tropeça, o Paysandu já passa também. A Ferroviária tem 19. Se a Ferroviária vence e o Guarani perde, a Ferroviária já passa também. O Ituano tem 18. Se o Ituano vencer, empata em pontos com o Guarani. Inter de Limeira tem 18. Se vencer, empata em pontos com o Guarani. Aí vem o Amazonas com 17. Se o Guarani perde e o Amazonas vence, fica apenas 1 ponto de diferença. Então, assim, é muita paridade, né? Muito equilíbrio nesse topo da tabela da Série C. O Guarani não pode se dar ao luxo de perder pontos nesse momento, se quiser de fato fechar essa fase inicial da Série C no topo da tabela antes da gente ir pro mata-mata e aí o Guarani chegar bem classificado e com boas chances de passar de fase, né? Enfim, então esse Guarani e Figueirense é importante para o Guarani se manter no topo da tabela e para o Figueirense dar um salto na tabela da competição também. Deixa eu só pegar aqui a colocação do Figueirense, como eu disse, para dar a exatidão. O Figueirense está na 12ª colocação com 15 pontos. Se vencer, chega a 18. 18 pontos é a pontuação nesse momento, por exemplo, do 5º colocado, que é o Ituano. Então, para o Figueirense é uma mudança muito drástica na tabela que assim, essa vitória pode trazer. Jogo muito importante para as duas equipes. Duas equipes muito tradicionais, por sinal, né? Aí depois a gente tem Ipiranga e Confiança. Confronto onde duas equipes que estão mal na competição. Mas o Ipiranga teve uma vitória surpreendente lá no Pernambuco,
contra o Santa Cruz, né? Vitória surpreendente que fez com que o Ipiranga chegasse à 13ª colocação com 14 pontos. Deu um alívio nessa luta contra o rebaixamento e pode começar a olhar para a parte de cima da tabela. Já o Confiança é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Com 10 pontos, acabou de vencer, inclusive, o próprio Guarani na última rodada. Vitória que deu uma confiança enorme. E agora o Confiança chega confiante para enfrentar o Ipiranga, só que o jogo é no Rio Grande do Sul. Então a tendência é de vitória do Ipiranga, mas o Confiança, como eu disse, chega com uma vitória que trouxe um certo entusiasmo, né? Venceu o líder da competição. E aí o último jogo da Série C é Ituano e Maranhão. Resultado importante para o Ituano, como eu disse, o Ituano vencendo empata em pontos com o Guarani, no topo da tabela. E o Maranhão é o 16º colocado com 13 pontos, tá nessa luta contra o rebaixamento. O Ituano é bem favorito nesse jogo. Eu acho que vence. Vamos ver como é que vai ser de fato o desfecho desse jogo. E aí vamos passar rapidamente pelos jogos da Série D, porque são muitos. Os jogos de volta dessa segunda fase da Série D. Aqui muitas equipes já vão morrer e serem eliminadas. Enfim, então a gente vai ter Juazeirense e Serra Branca, lá na Bahia. O jogo de ida foi 2-0 para o Serra Branca. Serra Branca, se eu não estiver enganado, é do Espírito Santo. Se eu não estiver enganado. Tem Noroeste e Portuguesa, belo confronto, Noroeste de São Paulo e SA Portuguesa do Rio, duas equipes fortes. O jogo de ida foi 1-1. Tem Marcílio Dias e Cascavel, o jogo de ida foi 2-2. Eu torço pro Grêmio. Nesse sábado a gente vai ter Cascavel e Grêmio. Amistoso preparatório do Grêmio para depois pra volta depois da Copa do Mundo, né? Então, o Cascavel ele vai jogar com os moleques da base. Eu já vi essa notícia daí. Nesse amistoso contra o Grêmio, pensando nesse jogo daí contra o Marcílio Dias. Eu que sou de Brasília, né? Lá pro dia 12. Dia 12. Vai ter Grêmio e Cruzeiro aqui em Brasília, no Mané Garrincha. Acho que eu vou comprar um ingresso pra assistir esse jogo. Só que sabe quando você compra um ingresso pra assistir o seu time já tendo noção que ele provavelmente vai perder? É essa a minha sensação. O Cruzeiro hoje é um time muito mais organizado e muito melhor que o Grêmio. Então provavelmente eu vou lá gastar R$100 pra ver o Grêmio perder pro Cruzeiro. Mas é o que eu vou fazer, provavelmente. Não dá pra eu perder a chance de assistir o Grêmio de perto, né? São raras oportunidades que eu tenho de fazer isso. Cianorte e São Joséense, onde o Cianorte venceu o jogo de ida por 1-0. ABC e Altos, onde o ABC venceu o jogo de ida por 1-0. Manauara e Independência, onde o Manauara venceu a ida por 2-0. Ferroviário e Central, onde o jogo de ida ficou 1-1. Ferroviário do Ceará. Tem 13 e Jacuipense, onde o 13 já venceu a ida por 3-1, encaminhou a classificação. Nacional do Amazonas contra o Araguaína, jogo de volta lá no Amazonas, né? E o Nacional já tinha vencido a ida por 1-0. Muito favorito de passar de fase. Porto Velho e São Raimundo, jogo de ida foi 1-1. Luverdense e Ceilândia, onde o Luverdense venceu a ida por 2-1. E para fechar, Guaporé e Monte Roraima, onde a ida foi vencida pelo Monte Roraima por 3-2. Tá bom? E assim a gente fecha todos os jogos que terão neste domingo. Muitos jogos. Para mim, o principal deles tem 2. Pela manhã, Figueirense e Guarani, um jogão que se espera muita coisa, mas sendo bem sincero, o principal jogo do dia é o Clássico do Nordeste. Fortaleza e Sport vale muita coisa, promete ser um jogão, um jogo muito tenso, e que caso o Fortaleza vença, se coloca nesse topo da tabela, para poder sonhar com o título. Caso o Sport vença, o Sport empata em pontos com o líder da competição, que é o São Bernardo. Enfim, duas equipes que já se enfrentaram na Copa do Nordeste, e o Fortaleza tinha se dado melhor. Então, vamos ver agora na Série B quem vai levar a melhor dessa vez. Mas esse é o maior destaque do dia, para mim, esse Fortaleza e Sport. Beleza? Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou.